Oi, boa noite, pessoal. Tentando voltar aqui. Quem já estava me seguindo, estamos retomando a live promovida pelo Instituto de Assessoria ao Desenvolvimento Humano e a ADH. Para quem está chegando agora, essa é uma iniciativa que tem o objetivo de trazer pessoas para bater um papo, para debater, para sonhar. Quem sabe, né, em torno do território, em torno dessa temática, né, do território, desse local onde a gente vive, onde a gente faz trocas, né, esse local com o qual a gente se identifica, mas que também muitas vezes nos identifica, né, por um sentimento de pertença. E a gente hoje vai bater esse papo aqui comigo. Eu sou Adriana Franco, sou socióloga, cidadã principalmente, e alguém que acredita muito no poder da união, da organização, do planejamento e da ação. E para bater esse papo comigo também aqui, o nosso convidado é o Daniel Uchoa, que é também sociólogo, meu colega e fundador do Coletivo Setúbal. Vou agora aqui convidar, que deve estar entrando, estamos aí aguardando a entrada do Daniel. O Coletivo Setúbal é um grupo, o Daniel vai poder falar mais sobre ele, mas é um grupo formado por moradores de Setúbal. Setúbal é uma região sul da capital de Recife, né, aqui em Pernambuco. Afinal de contas, podemos estar falando para o mundo todo nesse exato momento. Então, explicar que Setúbal é essa região que nem é um bairro oficialmente, né, político-administrativamente falando, não é definido como um bairro, mas é um espaço que vem preenchendo aí um bom caldo aí na vida de quem mora por aqui. Daniel, boa noite. A gente já começou, né, quase agora. Então, bem, só para você dar uma boa noite aí, só para você falar como é que você está se sentindo, antes da gente começar mesmo a bater o papo sobre a experiência. Olá, Adriana. Olá a todo mundo. Boa noite a todas e todos. Eu espero que todos estejam me vendo e ouvindo bem. Tá tudo certo com a conexão? Tô te ouvindo. Tá, você tá conseguindo me ver também? Tô te vendo, eu tô te vendo. Acredito que todo mundo... Perfeito. A gente tá aqui agora, nesse bate-papo, num lugar bem emblemático, né, que é a nossa tenda social do Coletivo Setúbal. Um lugar que marcou história nesse bairro, nesse lugar aqui, essa região geográfica, nesse território aqui da Zona Sul do Recife. E aqui nessa tenda, muita coisa aconteceu. Muita coisa vem acontecendo aqui nesse espaço desde o início da pandemia. Aqui a gente tem feito um trabalho social importante, né? Eu sou membro do Coletivo Setúbal, sou fundador do coletivo, estou aqui há 8 anos, junto com os moradores, as moradoras de Setúbal, tentando articular as pessoas, tentando articular o nosso território para que a gente possa cumprir um papel social importante aqui na cidade do Recife, que é provocar essas discussões, importantes discussões sobre a vida pública, o espaço público, tirar as pessoas de dentro dos apartamentos. Aliás, Adriana, o nome apartamento eu sempre achei curioso, né, muito adequado, porque realmente as pessoas elas se colocam, elas habitam de uma forma muito apartada, né, muito desconectadas. Então, dizem que um dos momentos mais constrangedores na vida contemporânea é quando duas pessoas do mesmo edifício sobem no elevador, né? Elas ficam muito próximas umas das outras, só que elas não podem obrigatoriedade de falar. Exatamente. Então esse é o Coletivo Setúbal, há 8 anos, tirando as pessoas de dentro de casa para discutir o espaço público. Isso aí, é uma experiência riquíssima. Além de socióloga, cidadã, sou moradora de Setúbal e bem feliz aqui de estar com esse bate-papo. E aí a nossa ideia, minha e do Daniel, era um pouco assim, a gente
trazer um pouco uma visão mais macro, né, dessa perspectiva de organização social a partir do território, né, trazer um pouco também de conceitos, de como a sociologia vê isso, de como as políticas públicas veem isso, né? Mas também trazer sempre, né, a perspectiva da prática, né, através aí desse exemplo do Coletivo Setúbal. Então, acho que vai ser, nossa proposta aí é bater um papo aí agora nos próximos 50 minutos, mais ou menos, para a gente, nesse desafio de reconstruir os territórios, pensar qual é a importância das pessoas, né, das gentes, né, de um local se organizarem, né? Na verdade, isso, claro, essa é uma perspectiva que habita, né, a teoria acadêmica, que habita os planos de desenvolvimento, de governo, obviamente bons governos, né, que acreditam em participação, que acreditam, né, em desenvolvimento inclusivo, porque essa perspectiva, né, da organização social, a partir do local, né, tendo como base esses sensos de pertencimento, de troca, ela parte da premissa, né, absoluta, né, de uma perspectiva participativa, né, onde sociedade e governo, né, tem que dialogar, tem que caminhar, né, num paralelo de ação, mas também e tomando muito cuidado para não suplantar, né, também, né, a ideia não é que organizações, né, sociais, sejam elas quais forem, substituam o governo, né? A gente não é disso que a gente quer falar, não é da organização que quer sair armada enfrentando o prefeito e o governador. A gente está falando aqui, né, dessa organização social que existe a partir, primeiro, né, desse compromisso, né, de um grupo de pessoas com algum propósito. Então, esse propósito pode ir vamos tentar conseguir mais recursos para determinada área, né, uma região, uma bacia hidrográfica, que aí um grupo de municípios se reúne ali, tenta pressionar e tenta fazer um programa, né, de desenvolvimento a partir daquela institucionalidade ali, que é esse consórcio de municípios, né? Mas essa organização, ela vem acontecendo cada dia mais, assim, ela vem acontecendo num âmbito muito, muito prático, né? Ela tá se materializando muito, né, em associações, em grupos, em coletivos de moradores, né, muitas vezes, inclusive, sem nenhuma existência jurídica, né, mas realmente, assim, um processo de movimento de organização. E isso cresce muito, principalmente a partir dos anos 90, né, assim, aqui no Brasil você tem, né, a partir dos finais dos anos 80, o processo de redemocratização, a partir, né, do final dos anos 90, você começa a ter uma implementação maior do que estava previsto na Constituição de 88, que são os conselhos de participação popular, né? Então, isso é, na verdade, um grande legado da nossa Constituição e que a gente tem que defender a ferro e fogo e tá sofrendo, né? A gente tem tido aí o desmonte de vários desses conselhos de organização, né? Mas, voltando aqui, né, para essa perspectiva da participação, a gente tem tido essa materialização, né, em espaços bem cotidianos, né, normalmente, né, normalmente não, uma característica, né, desses espaços é que eles são descentralizados, eles são horizontais, né, assim, não tem um dono, não tem uma presidência, né, assim, eles realmente funcionam, né, numa horizontalidade, né, e a outra característica que inclusive permite essa horizontalidade, né, é o fato de que pressupõe uma prática. Então, quer dizer, você tem direito de participar e de decidir, tanto quanto você vai participar na hora de executar, na hora de fazer, né? Então, é uma lógica
muito rica de protagonismo cidadão, enfim, de desenvolvimento a partir dessa organização, né? E foi exatamente, né, o que aconteceu aqui em Setúbal. E aí, então, eu já vou pedir para o Daniel contar um pouquinho para a gente como é que foi, Daniel, essa história, né, há 8 anos atrás, de um grupo de moradores, um movimento que vem aí até hoje. Fala para a gente. Olha, foi uma experiência incrível, né? Eu sempre digo que aquilo que eu passei alguns anos estudando, lendo nos livros, foi uma preparação, um prelúdio para isso que a gente começou a experimentar aqui na prática. A prática cotidiana de articular pessoas, a gente acabava nesse processo encontrando a personificação da necessidade do estudo sociológico. A gente via, por exemplo, as forças ideológicas que compõem, por exemplo, um bairro como o bairro da Zona Sul do Recife. Né? Qual é a dificuldade das pessoas de entenderem que o espaço público também deve ser um lugar interessante para elas? A gente teve que quebrar alguns paradigmas, né? Chamar as pessoas para construir política não é nada fácil. Eu sou professor de crianças e adolescentes e eu sempre digo que é muito mais fácil falar de política para pessoas de 12 anos de idade do que de falar de política para pessoas de 40, de 50 anos. Né? Essas pessoas, hoje, aqui no bairro, elas encontram uma grande resistência simplesmente para sair de casa e encontrar com os vizinhos na calçada. Aliás, de acordo com o que fala muito Roberto da Mata, antropólogo carioca, ele diz que a rua é um espaço problemático para a classe média brasileira, porque é um espaço de igualdade, onde não prevalece com tanta facilidade como no condomínio as relações familísticas. Né? A pirâmide social na rua ela é mais difusa do que dentro do condomínio. Então, a gente está tentando fazer com que essas pessoas elas saiam dos condomínios e que elas possam compartilhar a rua. E nesse convite, a gente precisa também ir desmistificando algumas coisas. Desafios vão surgindo nesse meio do caminho e a gente tem que ir desfazendo esses nós. Então, essa tem sido a experiência da gente. Chamar as pessoas para discutir o espaço público, a vida pública. Falar porque a rua está escura. A gente também tem que discutir o buraco na calçada. Existem, por exemplo, condomínios, pessoas que não querem simplesmente iniciar uma discussão sobre a calçada, porque elas já começam uma conversa dizendo, mas a calçada não é minha, a calçada é competência da prefeitura. Então, para ela tudo bem, a calçada está degradada, está escura, está quebrada. E a gente tenta encantar essas pessoas com essa necessidade de se apropriar da rua. O Coletivo Setúbal, ele tem feito desatado na desse grande nó, que é o desinteresse pela rua. A rua ela precisa ser interessante, a rua precisa ser um destino. A rua ela tem que deixar de ser um não lugar para ser um lugar, de fato, né? As pessoas elas não têm que passar pela rua somente para ir ao supermercado. A rua ela pode recepcionar, ela pode ser convidativa, e a rua, na verdade, é um suporte de uma cidade, é o grande suporte de uma cidade, um espaço de encontros, né, de construção coletiva. Então, a gente tem apostado nisso, na rua como uma zona de interação. Então, a gente inicia esse trabalho discutindo, problematizando o que é a rua. Muito bom, muito legal. E eu chamo a atenção, né, assim, que o trabalho do coletivo, ele partiu, né, um trabalho de mobilização social mesmo, né, quer dizer, convocar as pessoas para essa prática participativa, né, e a gente usou muito, né, e muito, né, da criatividade os eventos, né, então eram eventos de rua. Então, a partir desse movimento que eu acho, né, pelo menos, e eu até sinto assim também, como moradora, a partir desse movimento de ir para a rua,
né, de ir na feirinha que ia ter, na feira de orgânico que começou a ter numa determinada rua, a feirinha de artesanato que tinha num determinado período do mês. Então, assim, eu acho que esse ir à rua começou a fazer com que as pessoas se percebessem mais como vizinhos, né? Porque aí eu acho que vem um fato também interessante, né? Que é claro que a gente trouxe aqui uma experiência que não tem nada de inédito. Eu, como socióloga, né, cansada de trabalhar com associação de moradores, com comitês de lideranças que se formam, mas, assim, vou confessar, sempre trabalhei isso em comunidades de periferia ou de comunidades, né, com menor circulação de renda. Então, assim, isso, a gente vivia muito isso, né, a organização de base, né, a partir de moradores de periferia, resultados, né, muitas vezes, inclusive, de intervenções, de programas de desenvolvimento, né, que exatamente porque acreditam nessa perspectiva participativa, facilitavam que essas organizações ou esses coletivos de moradores passassem a atuar e a ter uma relevância importante para aquele território. Agora, Setúbal é uma diferença, né, Daniel? Setúbal é um bairro de classe média, né, mas é um bairro que está muito próximo a uma comunidade que faz parte, né, de uma ZES, de uma zona de interesse social definida pela prefeitura. Então Setúbal tem essa mescla, né? E eu acho que a gente teve agora uma experiência muito legal, que eu acho que era interessante Daniel contar, que foi essa mobilização para responder à situação da pandemia, né? Então, o Daniel podia trazer um pouquinho aí, porque envolveu exatamente, primeiro, uma consciência de solidariedade, né, entre as pessoas do bairro, e um pouco assim, essa escancarada, né, que na verdade a pandemia trouxe várias vezes, né, essa escancarada de que bem vizinho a mim tem uma comunidade, né, mais vulnerável aqui em Setúbal. Como é que você acha? Como é que você vê isso, Daniel? Olha, Adriana, a pandemia trouxe para a gente um aspecto interessante da leitura de sociedade, né? Não há como se discutir política, não há como se discutir sociedade sem passar pela perspectiva da solidariedade, né? Isso está muito claro para a gente agora. O que é importante, o que é imperativo para a sociedade brasileira nesse momento é a gente, a partir da solidariedade, revolucionar os nossos padrões de relacionamento. Então, eu não posso entender como é que determinados estratos vão passar por um momento de pandemia ao mesmo tempo e que pessoas que estão ao meu lado aqui, não é uma distância muito grande não, é literalmente do lado, na rua do lado, na comunidade que está aqui do outro lado do muro. Pessoas estão passando por um graves problemas de segurança alimentar. A gente não está nem falando aqui dos direitos humanos. A gente não está falando de questões que tenham a ver, que sejam mais subjetivas. São questões muito objetivas. É comida na mesa. Então, a gente ficou estarrecido quando a gente viu notícias que davam conta de que no momento de pandemia, bilionários brasileiros multiplicaram suas fortunas. Então, num momento de pandemia como esse, que o governo federal disponibilizou, queria dar R$200 de auxílio para essas famílias brasileiras, são milhões de famílias, que, principalmente os informais, que ficaram da noite para o dia, sem nenhuma preparação, porque a pandemia, a quarentena, o fechamento, o travamento da economia, uma medida super necessária e salvou muitas vidas, ele não trouxe para a gente uma expectativa de preparação, né? Foi uma coisa muito abrupta. Então, não havia outra alternativa, senão, nesse momento, um Estado forte,
colocar comida na mesa do trabalhador. Aliás, falando nisso, a gente vê a turma do neoliberalismo sumida das redes sociais. Né? A questão do Estado mínimo, um Estado que inexiste, que só serve para apagar fogo em crise de banqueiro, de empresário, isso parece que foi tirado da pauta. Né? Então, essa pandemia ela trouxe para a gente ela escancarou, na verdade, quem somos nós. Ela mostrou que a questão da solidariedade ela não é acessória, tá? Ela é fundamental, ela é urgente, ela é necessária, ela está na ordem do dia. Não há que se falar em política sem falar em revolução solidária. Tá? Em revolução solidária passa pela minha empatia, como eu olho para o outro. Tá? Isso que é muito caro para os afeitos ao fascismo, né, que criam esse grande bloco, se diferenciam dos demais, quando na verdade nós estamos no mesmo barco. Né? Então, é importante a gente colocar que olhar para o outro, ter essa empatia, ser solidário, isso deveria ser marca de um governo tão plural, de um país tão plural como o Brasil. Mas a gente está aí vendo o inverso. Né? Os gestores da nação têm sido pessoas que têm nadado contra a corrente, que têm, na verdade, estancado, né, as torneiras de auxílio que chegam para essas pessoas, marginalizando, culpabilizando essas pessoas, inclusive. Então, o Coletivo Setúbal, de imediato, Adriana, quando a gente começou a perceber a preparação para um fechamento da economia, a gente já imaginou que ia ter ali graves problemas relacionados à segurança alimentar. Então a gente fez uma reunião, conversamos isso em grupo e a gente iniciou uma campanha de arrecadação. Isso foi surpreendente, porque a gente viu que Setúbal, os moradores de Setúbal, eles foram responsáveis pela segurança alimentar de quase 800 famílias. Então foram quase 800 famílias que não passaram fome, não por conta do governo do Estado, não por conta do governo federal, mas por conta de moradores, de uma vizinhança que se solidarizou. Né? Exatamente. Então, foram, só para vocês terem uma noção, a dimensão do trabalho solidário que foi feito aqui, através do Coletivo Setúbal, foram quase 800 pessoas, tá, que tiveram, 800 famílias cadastradas e que tiveram acesso a mais de uma cesta básica. Eram cestas que eram dadas semanalmente. Essas pessoas, além de receberem o alimento, elas também foram assistidas aqui nessa tenda mesmo aqui. A gente organizou um mutirão para cadastrá-las no auxílio emergencial. Porque nesse primeiro contato que nós tivemos com essas pessoas, a gente descobriu que elas não tinham as condições mínimas para dar entrada, para ter acesso a um direito. Então, além da alimentação, nós agimos paralelamente, garantindo que elas fossem cadastradas nesse programa. Foram quase 800 famílias ajudadas, mais de 5 toneladas de cestas básicas distribuídas. Foram quase 1.000 cadastros no auxílio emergencial. Essas pessoas que não sabiam nem pensar, que não tinham celular, internet, paciência, não tinham muitas vezes disposição cognitiva, porque isso era tudo muito novo para elas. Para entrar no aplicativo, tentar juntar documento, errava, tentava de novo. Então nós fizemos uma grande rede de solidariedade aqui, que agiu de imediato, garantindo para quase 1.000 pessoas, tá, a segurança alimentar tão necessária, tão básica para essas pessoas. Esse é o espírito do Coletivo Setúbal. Na verdade, a gente simplesmente abriu as portas. Nós nos colocamos ali como pivôs, mas quem fez esse trabalho foi o morador ali daquele apartamento, foi a moradora daquela casa, tudo aquele mercadinho, foi toda essa vizinhança que se juntou e mostrou que teve até uma empresa, né? Porque exatamente, salvo engano meu, o sinal de internet para botar aí na tenda foi de uma empresa local, empresa de serviço, né, de sinal,
E o interessante é que depois eu vi, né, a gente acompanhou, e muita gente que não sabia que a empresa atuava em Pernambuco e não estava satisfeito com o seu servidor de internet, mudou e disse, pois agora eu vou fazer com você, né? Inclusive por esse reconhecimento, né, da responsabilidade social, né, quer dizer, que é algo que a gente também pode, a gente imagina sempre muito, né, grandes empresas apenas podendo fazer responsabilidade social. Mas a responsabilidade social também está no pequeno negócio, né? Também está nesse negócio local, né? Assim, a gente teve essa ajuda importantíssima, né, da empresa chamada ABFnet, que é uma empresa local que, vendo o trabalho que estava sendo feito aqui, ela cedeu o sinal de internet. E aí nós tínhamos agora uma tenda que agora estava conectada. Com essa conexão, a gente pôde chamar as pessoas, os voluntários, e eles traziam seus notebooks. Aqui a gente organizava um esquema de segurança por conta da pandemia, um afastamento necessário, e a gente conseguia recepcionar, distribuir a ficha, a gente cadastrava, a gente tinha aquele contato, aquele atendimento, né, com as pessoas. Enfim, nisso surgiu aí muita relação bacana, que vai durar para o resto da vida. O Coletivo Setúbal foi fortalecido nesse momento de grande dificuldade. Foi no momento desse de ruptura, no momento de grande desafio, que a gente, na verdade, descobriu fortes parceiros, grandes pessoas ali, que estavam ligando para a gente, dizendo como é que eu posso ajudar. Teve gente que doou máscara, teve gente que doou alimento, teve gente que doou dinheiro, teve gente que doou tempo. Então, a história de você receber as pessoas e dizer para elas, mostrar para elas que são responsáveis pelo fortalecimento e o empoderamento da comunidade, isso foi muito pedagógico para todos os lados. Verdade, verdade. E a gente sabe, né, assim, que hoje em dia essa perspectiva, né, essa rede de solidariedade, ela impacta, né, em tudo, ela impacta até na dimensão econômica, né, e mais uma vez, assim, a pandemia deu essa provocada, né, mas, por exemplo, essa lógica, né, que o Sebrae vem defendendo muito isso, né, do compre no local, né, e comprar no local é outra perspectiva, né, de organização econômica, aí, mas que obviamente dialoga, né, com a organização social em si, de que você faça, primeiro, né, girar dinheiro num determinado local, num determinado território, né? Mais uma vez, lembrando aí que a gente pode estar falando de um pool de municípios, né, que façam um cluster produtivo, ou a gente pode estar falando da Zona Sul de Boa Viagem, de Recife, Brasil, né, América Latina, planeta. Enfim, mas voltando aí assim para aquelas perspectivas que eu estava apontando que o Sebrae tem insistido muito, né? Essa dinâmica da economia local é algo que também o IAD trabalha com muito carinho, com muito entendimento da relevância, né? Primeiro, assim, porque normalmente, aí trazendo aqui agora para o micro local, né, para o nosso local de vivência, esquece aí os clusters de município que eu falei, mas esse local de moradia, esse local de passagem, assim, o Sebrae aponta, né, que primeiro, normalmente são indústrias, pequenos negócios, né? Os pequenos negócios são, por si só, já responsáveis por 70% da geração de empregos, né? Então, quer dizer, quando você traz essa perspectiva, né, de que pequenos negócios fazem bem ao país, para o seu bairro, né, para a sua região, você está, da mesma forma, incrementando, né? Possibilidade de emprego, você está facilitando mobilidade urbana, né? Você diminui, porque hoje é dia mundial sem carro, né? Quantas vezes a gente não tem que parar e pensar, poxa vida, peraí, por que eu vou para o shopping comprar o presente, né? Peraí, será que não tem nada aqui, né, na minha vizinhança que seja um presente legal, que seja um presente até mais personalizado, que seja um presente mais né, artesanal, mais carinhoso, né? Enfim. Então, quer dizer, você também tem essa perspectiva de que
Você não precisa tirar o carro, né? Você não precisa pegar um ônibus, você tem muita coisa para resolver no seu território, né? A outra questão que o Sebrae tem insistido muito é o impacto, inclusive, que isso tem na segurança pública, né? Quer dizer, ruas mais movimentadas, né? Seja porque eu estou ali consumindo no restaurante, ou porque a pessoa do restaurante está caminhando na rua para ir entregar, ou porque eu saí para ir no mercado, enfim, essa coisa da rua, né? Da rua estar ocupada, né? Isso impacta na segurança pública. Obviamente, um território, né? Bem sucedido na perspectiva do empreendedorismo, é um território onde você imagina, né, que você começa também a ter uma distribuição ali de trocas, né, que vão fazer com que aquele recurso fique no território. E outra questão que a gente sabe, né, é que a maioria das pessoas não sai assaltando ninguém, porque é muito mal e é terrível, né? Mas a pessoa muitas vezes está com fome, está numa situação de vulnerabilidade. Então, quer dizer, um território onde a solidariedade, um território onde esse tecido social seja mais costurado, né? Seja mais afável com as pessoas, né? Não é só estar costurado, né? Deixa ser uma malhinha gostosa, né? Um algodãozinho suave, né? Assim, esses territórios tendem a ter, né, perspectivas, inclusive de segurança melhores, né, também. E aí, de novo, aqui te chamando para falar um pouco da prática, né, dessa perspectiva aí que eu trouxe, né, por exemplo, muito defendida pelo Sebrae. Aqui em Setúbal, né, isso também aconteceu, né? Quer dizer, tem uma rede hoje conta aí, né? Assim, tem um cadastro de fornecedores, né? Tem um movimento muito grande de indicações, né? Compra daqui, eu vendo isso. Como é que isso aconteceu? Como é que essa integração econômica, né, está acontecendo também aí em Setúbal, através do coletivo, através dessas iniciativas? Adriana, o Coletivo Setúbal, ele tem esse papel ousado de discutir o bairro por inteiro, né? E nessa discussão, obviamente, vem a questão da economia local, né? Como você desenvolver economicamente um bairro, né? A padaria do meu bairro, para essas pessoas que moram aqui, ela talvez seja mais importante do que o shopping Rio Mar. Porque a padaria está aqui do meu lado, eu vou lá todo dia. A padaria eu vou 1 ou 2 vezes por dia, eu estou indo lá desde que eu sou criança, né? Então, essa relação com essas pessoas, para além das marcas, né, para além das empresas, mas a relação com o vendedor que serve o meu pão, a moça que está ali me atendendo no caixa, o cara que está ali cuidando do carro. Então, essa relação, ela tem sido a cara, né? Tem sido o perfume desse coletivo. Então, a gente tem se procurado, na verdade, aproximar esse empresário, essa empresa, esse produto, esse serviço do cliente, né, do morador aqui do bairro. Então, a gente tem algumas ações que já aconteceram e outras que estão na agulha para os próximos dias. Por exemplo, o Festival Agosto de Pizza. O que é o Festival Agosto de Pizza? Na verdade, a gente saiu reunindo as pizzarias do bairro. Aliás, pense num bairro para ter comida gostosa. Verdade. É verdade. Setúbal tem desde a cantina italiana até o food truck que está ali na esquina vendendo cachorro quente. Então, a gente saiu criando esses nichos, né? E criamos, por exemplo, o Festival Agosto de Pizza. Reunimos as pizzarias, fizemos um desafio, elas vestiram a camisa e passaram a criar um menu especial para aquele festival. Então, naquele mês ali, em especial, a gente convenceu os moradores do bairro, se eles quiserem comer uma pizza, eles vão comer a pizza da vizinhança. Eles não vão pedir aquela pizza do outro lado da cidade, do bairro distante, não. Eles vão consumir localmente. Isso tem diversos impactos. Por exemplo, a questão da pegada de carbono, ela é bastante relevante nessa discussão
das grandes metrópoles, né? Eu compro a pizza que está do outro lado da minha rua, então o deslocamento dela vai ser bem menor do que eu comprar uma pizza que vem da Zona Norte, queimando combustível fóssil de lá até aqui. Além só disso, porque tem uma marca, né? Só porque às vezes é a da franquia internacional. Exatamente. Então, essa volta ao passado, essa discussão do artesanal, daquilo que é feito à mão, da lojinha que está ali pequenininha do lado de casa, isso tem ganhado muita força dentro de uma rede como coletivo. E diversos outros parceiros têm encontrado lá no coletivo a janela ideal para divulgar o seu serviço. Desde o camarada que vai lá divulgar o seu serviço da advocacia, até o fotógrafo de casamento, a moça que faz bolos, né? Então a gente vê muito disso lá. Pessoas que são profissionais ou que estão apenas se virando no momento de dificuldade como a pandemia. Muita gente empreendendo e o coletivo Setúbal ajudando nesse bate-bola, nesse meio de campo entre produto e consumidor. Nós temos aqui no bairro, Adriana, uma feirinha que é a Feirinha Agroecológica de Setúbal. Ela acontece, se eu não me engano, há 4 anos, no mesmo lugar, um lugar que eu tive a sorte de indicar para os agricultores que eu conheci lá atrás, que foi o casal Amadeu e Cristina Petroni, né, um pessoal massa, altamente respeitável, um casal que representa bem esses agricultores que produzem e vendem diretamente para o cliente. Essa feirinha acontece todo sábado, aqui no canal, na rua Major Juarez Távora, nos fundos da Escola Americana. Ela acontece num lugar que não tinha nada, era completamente ocioso e altamente agradável, porque tem uma cobertura vegetal, tem as copas das árvores que estão ali margeando o canal. Aliás, o canal que eu estou me referindo é um rio. É um rio chamado Rio Jordão, que foi canalizado em função da drenagem dessa região, que nos anos 80 alagava tudo isso aqui, era terrível. Então eles aumentaram, né, eles fizeram um processo de canalização, aumentaram ali a barreira das margens do canal, e essas árvores que ficaram ao redor, esse resquício de mata ciliar ali, acabava sendo um lugar extremamente agradável, mas sem utilização nenhuma, ocioso, escuro, né? E que hoje, há 4 anos é uma feirinha agroecológica que é frequentada, extremamente bem frequentada pelos moradores da região, do morador da comunidade, do morador da cidade. Nem demora a chegar muito não, porque acaba, porque exatamente. Aí você encontra desde os produtos in natura, como cenoura, alface, você encontra as polpas de fruta, você tem os produtos processados, os ragus, produto em massa, tem mel, tem o pessoal que trabalha com plantas, ervas medicinais, enfim, toda uma logística que foi montada para atender os moradores de uma localidade e que abre para a gente outras alternativas de consumo. Eu não só compro de quem planta, eu compro de quem planta, como também eu conheço o cara que produz. Então eu chego lá, por exemplo, Adri, na feirinha dia de sábado, eu levo lá minha sacolinha, chego lá e digo, e essa banana? Aí o cara diz, a banana hoje está meio pequenininha, mas se eu fosse você, eu ia na manga. A manga tá boa, tá bonita, eu garanto. Então isso aí, essa relação eu não tenho no supermercado. Não. Eu não tenho. O supermercado, aliás, o supermercado não respeita, o agronegócio não respeita o tempo, né? A sazonalidade das frutas. Você chega no supermercado, todo dia do ano vai ter manga, e manga bonita, né? Todo dia do ano vai ter banana. Todo ano vai ter... Como é que é isso? Como é que é isso? Que manga é essa, né? Enfim, então, o Coletivo Setúbal, ele tem servido como um dado de diversas faces, que tem cumprido diversas funções, acelerando o aperfeiçoamento desse lugar, desse lugarzinho chamado Setúbal. E como você falou lá no começo da peça da gente, Setúbal não é um bairro reconhecido administrativamente pela gestão municipal, pela prefeitura, né? Setúbal é Boa Viagem, é um pedaço de Boa Viagem, é uma fatia de Boa Viagem. Tem gente que diz que Setúbal
parece com o Leblon, tem gente que diz que Setúbal se assemelha ao Poço da Panela, tem gente que... o Baixo Setúbal. Baixo Setúbal, enfim. Então, assim, o bairro, esse sentimento de pertencimento, dizer eu sou setubalense, isso é uma coisa muito bonita de se ver. As pessoas que dizem, eu tô nem aí para se a prefeitura reconhece ou não a gente. O fato é que eu moro em Setúbal. Para você ter ideia, a gente tem uma rua aqui em Setúbal, que é a rua Doutor Luiz Inácio Pessoa de Melo, uma rua que ela tem dimensões, tem uma boa largura de pista, ela é uma rua longa, bem iluminada, tem um asfalto bacana. Nessa rua, comumente a gente faz atividades de recreação e lazer. Nessa rua a gente já fez encontro de cervejeiro artesanal, a gente já fez feira de moda, a gente já fez cantata de Natal, já rolou aqui nessa rua São João, Carnaval, na Copa do Mundo conseguimos um telão, Réveillon a gente já fez aqui nessa rua, enfim, tanta coisa. São João, todas essas festas tradicionais, Dia das Crianças, o Brincando Como Antigamente, o show de mágica, tudo isso no espaço público. Cinema de rua. Carnaval, a gente já fez bloco. Carnaval são vários blocos, né? Aqui tem um bloco Amantes de Biana, aqui tem um bloco, tem encontro de blocos em Setúbal, tem o Nina Vira-Lata, que é um bloco para cachorro, e tem um bloco novo, de primeira mão, vou anunciar aqui, ano que vem, 2021, se rolar de ter carnaval, vamos ter um bloco novo chamado Mindóide Não. O Mindóide Não é o mais novo bloco de Setúbal. Então, olha, tudo isso acontece nessas relações. Pois é, e vou até dar uma como é o nome aí, quem prevê as coisas aí, nós tradamos aí, quem sabe não vai ser a grande solução a gente ter carnavais de bairro mesmo, né? Se é para ter, porque não vai dar para misturar muito. Dan, antes de terminar ainda, a gente ainda tem aí uns 10, 12 minutinhos. Bem, primeiro assim, gente, quero dizer que tem muita gente assistindo, muito legal, muitos comentários bons. A Clara me disse que era para falar isso, tá, gente? Clarinha, fiz certo? Clara disse que era para interagir com o pessoal. Estou super feliz aí, vendo um monte de gente muito amada. Mas antes da gente ir embora, tem uma coisa muito legal que eu queria trazer aí no último ponto, né? E, mais uma vez, assim, vou trazer um pouco umas perspectivas macro, né? Mas para a gente trazer aí o exemplo que está acontecendo aqui. A gente já tem hoje, né, alguns autores, né? Tem o Harari e outros autores que já começam a falar, né, assim, de uma certa... primeiro, né, assim, de uma cidadania planetária, né? Que é você fazer parte, né, independente, né, dessa identidade apenas da nação territorial, né? Então, assim, já tem alguns estudiosos que começam a falar que talvez, né, inclusive um pouco dessa incompatibilidade, né, ideológica, né, que a gente está tendo. Já tem alguns historiadores que começando a falar que vão existir nações virtuais, né? Assim, na verdade, eu vou estar mais representada, de repente, por um grupo com o qual eu interajo, sem necessariamente existir, né, uma territorialidade física disso, né? Do que mesmo, né? Não estou querendo dizer que vai deixar de existir a nação brasileira, mas eu posso começar a interagir mais com outros setores, com outros grupos, né? Do que essa visão, né, nacionalista, né, de o Brasil é só o território, né? Quer dizer, não, o Brasil pode ser esse ser, né, que é também atuante no planeta, né? E tudo que eu pensar, eu devo pensar nessa perspectiva, né? Quer dizer, como é que eu penso em preservação ambiental no macroplano, né? Como brasileira, inclusive naquela perspectiva de empatia, né? E não naquele discurso de mas o pessoal queimou a deles, agora querem se meter na nossa, não.
vamos aprender com os erros, né, de quem já errou e destruiu, e vamos buscar cooperação para preservar, né? Então, assim, essa perspectiva macro, né, dessa questão mesmo planetária, né, de você pensar no global, mas agir no local, isso ganha, né, assim, a cada dia mais relevância. Isso não é um conceito novo, né, mas é um conceito que vem exatamente confrontar essa perspectiva de uma globalização desumana, né, de uma globalização onde eu deixo de me importar de qual é a consequência de eu comprar muito da China, ou de eu queimar a floresta e deixar de vender para a Europa, né? Então, eu acho que isso é uma perspectiva que a gente tem que ter hoje muito, muito, muito claro, né? E aí, aproveitando aí para a gente terminar, trazendo, né, isso para a nossa realidade cotidiana aqui, a gente tem, né, esse microcosmo virtual, né? A gente tem essa comunidade virtual também, que é a página, né, na mídia social, né, especificamente a do Facebook, do Coletivo Setúbal, né? Que eu gosto muito da definição, que inclusive foi o Daniel que disse, que é um espaço onde a gente pode questionar o poder público sobre a falta de luz em determinada rua e gera um movimento grande de interação, então vamos todos ligar à mesma hora, no mesmo dia, para pressionar, né? Mas tem também aquela postagem de cachorrinho fujão, tá lá aquela foto né, daquelas coisas mais fofas do mundo, você fica morrendo de pena e querendo acompanhar para saber se, afinal de contas, o Totó voltou ou não para casa, né? Como é que é? Fala aí para a gente terminar, vamos rapidinho, assim, eu acho que uns 6 minutinhos, dá para você contar um pouco como é que é esse universo virtual do Coletivo Setúbal no Facebook. O coletivo ele surge justamente pela falta de um mobiliário, de um equipamento público como uma praça em Setúbal. Não há esse espaço. Hoje nós temos o Dona Lindu, mas o Dona Lindu é um espaço questionado. Né? Não tem a Ágora, não tem aquele lugar onde as pessoas se encontram para discutir a polis, né? Enfim, já que não existe fisicamente, nós dissemos, então vamos criá-lo virtualmente. Criamos a página no Facebook, e dessa página as pessoas passaram a se encontrar fisicamente na rua. Então é curioso isso, né? É quase que um paradoxo. Precisamos entrar nas redes para depois a gente, saindo das redes, a gente se encontre na vida real. Foi isso que aconteceu, né? O Coletivo Setúbal passou a refletir essa união que surge no ambiente virtual, passou a se refletir em transformação de lugar, né? O lugar passou a ser transformado. Muita gente, Adri, muita gente interage diariamente com a página do Coletivo Setúbal. Para você ter ideia, por mês, são quase 7.000 movimentações que a página registra. De comentário, curtida, até postagem, são 7.000 movimentações. É muita coisa, às vezes é até desgastante demais, porque isso surge de uma forma voluntária, de repente a gente precisa profissionalizar isso para dar conta. Então, tem calopsita que foge todo dia aqui. Tem gato que mais está na rua do que está em casa. E passa lá para o coletivo e diz assim, meu gato sumiu. Hoje mesmo, teve uma gatinha que fugiu. Ela ainda não foi achada, está por aí, pela rua, namorando, passeando. Daqui a pouco ela volta para casa. Mas também tem, por exemplo, a denúncia do supermercado que está cobrando um preço abusivo no óleo de cozinha, por exemplo. Então, a gente criou aqui uma janela que antigamente funcionava para que as pessoas se escorassem ali e falassem com o vizinho. Hoje essa janela, ela está aqui na palma da mão da gente, num aplicativo, numa página de internet. Então o Coletivo Setúbal, ele vem catalisando essas relações que estavam perdidas, que estavam resumidas a um oi, boa noite, boa tarde. Com isso, agora a gente começou a fazer com que as pessoas elas interajam. Dessa interação, muita coisa tem surgido. E o Coletivo Setúbal, inclusive, depois de tanto acúmulo, tanta discussão, agora chegou o momento do Coletivo Setúbal passar a pensar
em ocupar os espaços decisórios da cidade, do Recife. Nós temos um acúmulo importante de 8 anos. 8 anos ouvindo as pessoas, ouvindo reclamações, sugestões. Então, nós conhecemos esse território mais do que os gestores da cidade. Porque nós experimentamos o território todo dia, nós estamos aqui. Então, aqui, a gente sabe, enquanto morador, enquanto coletivo, o ponto que mais engarrafa no tráfego, no trânsito. A gente sabe que rua a gente deve evitar e que rua eu devo buscar para chegar mais rápido na padaria. Isso faz com que, isso nos credibiliza a discutir, por exemplo, a cidade. Pessoal, estamos chegando aqui na hora, parece que tem uma regra do Instagram, eu estou aqui de debutante no Instagram, vocês não têm nem ideia, e se não acabar, perde, né? Então, para não correr o risco, eu queria agradecer muito a presença de Daniel, assim, acho que foi riquíssimo, até como moradora, tinha muita coisa que eu não conhecia, e curtam, continuem seguindo aqui, conheçam o Coletivo Setúbal na página do Facebook se quiserem, mas continuem curtindo aqui pelo IADH, toda terça-feira às 18 horas, sempre uma discussão sobre como, a partir, né, do local, a partir desse desenvolvimento que vem de dentro para fora, do que é endógeno, né, daquele casulo, aquela ideia bonita do casulo da borboleta, né? Como a partir disso, né, do que tem em cada lugar, do que cada lugar tem de gente, a gente consegue fazer um mundo mais bonito, fazer uma cidade mais bonita, fazer um planeta mais bonito. Pessoal, muito obrigada pela presença, sigamos fortes, resistentes, que a luta, para quem acredita e para quem quer progresso social, é braba, mas é boa, é recompensadora. Bem, muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Daniel. Tchau, tchau, pessoal.